bem-vindos ao Ensaio de Filmmaking, uma edição especial do Ocean Coast Film Festival. Estamos aqui com o Daniel, realizador da curta-metragem Passos Perdidos, e começava por te pedir, Daniel, para nos falares um pouco sobre esta curta-metragem e como é que surgiu a ideia de fazeres uma curta-metragem sobre a calçada portuguesa. Pronto, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre cinema, principalmente quando sou eu a fazer cinema, interessa-me mais. A ideia de fazer um filme sobre a calçada portuguesa surgiu de uma série de apontamentos visuais feitos com o telemóvel, fotografias, vídeos, de exemplos de calçada maltratada ou exemplos de calçada muito interessante, muito bonita de se mostrar. Então, foi-me interessante pelo tema e decidi fazer um pequeno filme, não muito espalhafatoso, nada muito produzido, que eu pudesse fazer só assim nas horas vagas. Então, fui desenvolvendo a ideia, fui escrevendo e reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo durante 2 anos. E durante esses 2 anos também fui filmando pequenos segmentos do filme com o telemóvel. Durante trabalhos que eu ia fazer a vários sítios, ia gravando vários pequenos apontamentos, que também usava, e depois no fim fiz 2 ou 3 viagens específicas, por exemplo a Lisboa, só para filmar calçada em Lisboa e Porto, e depois juntei tudo e fiz o filme. Bom, parece assim bastante interessante, fizeste assim um longo percurso nas horas vagas, filmando com o telemóvel. E então gostava de te perguntar quais é que foram os maiores desafios que enfrentaste durante a produção. De longe, a escrita do guião, da voz off, porque eu tinha de encontrar um balanço certo daquilo que eu queria dizer, daquilo que eu queria mostrar e também tentando não politizar o tema, porque é muito fácil politizar o tema calçada. Aliás, há várias campanhas políticas que usaram a calçada como parte do apelo ao voto. Então não falei em nenhuma cidade em específico, falei em vários sítios onde tem calçada. Depois, um dos outros problemas que eu tive foi tentar juntar as várias imagens que tinha com o telemóvel e com a minha câmera, de maneira que não houvesse muita discrepância entre ambas. E mais tarde, a gravação da voz off, porque eu não queria usar a minha voz, achei que era preciso uma outra voz e não sabia quem é que ia fazer, até que falei com o Fábio sobre o problema. O Fábio apresentou-me um clipe que era do Francisco e achei que era muito interessante a voz e podia resultar muito bem. Fizemos duas sessões de gravação. A primeira gravamos quase tudo, aliás, a primeira gravamos tudo, e depois, na segunda vez, regravamos umas partes que não funcionavam muito bem como estavam. E, ao mesmo tempo, tive que eliminar 2 frases do texto para fazer ainda mais sentido, porque uma coisa é estar escrito, outra coisa é ser dito por alguém. É verdade. E foi à volta disso. Bom, apesar de todos estes desafios que enfrentaste, conseguiste superá-los e ficou uma curta-metragem bastante interessante. Eu gostei muito de a ver. E lá na curta-metragem tirei aqui uma pequena frase que tu mencionaste, que era: caminhar sobre o calcário molhado é procurar uma facilidade entre movimentos calculados e passos perdidos. Na tua opinião, achas que é possível manter a tradição e os marcos históricos que estão ilustrados na via pública sem que isso torne um problema para quem lá caminha? Sim, é possível. Atenção, eu não sou a favor de manter toda a calçada ou retirar toda a calçada. Tudo o que são marcos históricos, calçada histórica, acho que é de preservar, mas não devemos preservar a calçada antiga só porque é antiga. Ou seja, tudo o que são rampas muito inclinadas, ruas muito inclinadas, em que a calçada existe só porque é calçada, e a calçada branca, não tem nenhum desenho lá, acho que podia muito bem ser substituída e não se perdia nada. Por outro lado, a calçada em pisos mais ou menos nivelados, planos, continua a ser escorregadia, mas pode ser facilmente colmatado o problema de ser escorregadia com a utilização de outro tipo de pedra. Ou seja, normalmente vemos a calçada com calcário, são pedras calcárias.
Mas no início eram pedras calcárias e basalto. Ou seja, o basalto fazia o contraste negro com o branco do calcário. Depois começaram a utilizar calcário escuro para fazer o contraste. Ou seja, toda a pedra é escorregadia. Se começarmos a usar basalto, mais basalto, em vez de calcário, como é feito, por exemplo, nos Açores, e tem desenhos lá muito bonitos, acho que é bem possível manter a calçada histórica e, ao mesmo tempo, oferecer melhor mobilidade em zonas inclinadas, que é onde a calçada é mais perigosa. Concordo contigo. Então tem de ser assim um equilíbrio entre a segurança e preservar os marcos históricos. Então, com a produção desta curta-metragem, qual é a principal mensagem que desejas transmitir através dela? E tiveste alguma audiência específica em mente quando decidiste criar esta obra? O filme não tem um público em específico, maior de idade, crianças, ou Portugal, Brasil, não tem nenhum público em específico. O filme tenta ser uma chamada de atenção sobre o estado da calçada e, se calhar, um continuar de uma discussão que já é antiga sobre a substituição ou preservação da calçada. Então, tendo em conta aquilo que disseste, acreditas que projetos artísticos como este desempenham um papel importante na preservação e valorização do património cultural? Sim, todo o documentário que mantém acesa uma discussão que é importante culturalmente é relevante. Seja este ou outro filme, desde que mantenha, desde que não tente fechar uma conversa nesta ou naquela resposta, mas manter um diálogo aberto entre várias opiniões. Obrigada, Daniel, pela tua participação. Foi um gosto e um prazer estar aqui contigo. Podem assistir este filme hoje no Ocean Coast Film Festival, dia 18 às 18 horas. Contamos convosco.